Com a graça de Deus, estamos juntos outra vez nessa manhã de terça-feira, hoje 19 de abril. E você que está conosco deve estar lembrado, ontem nós ouvimos a primeira parte da palavra ministrada pelo pastor Rômulo sobre a obra do Espírito Santo. Você também ouvirá ainda, dentro de instantes, o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra à Palavra, falando sobre o tema Brasil, um só povo. E nós vamos fazer uma oração nesse momento pelo nosso país. Esse é um ano de eleições e nós precisamos de clamar para que Deus guarde a nossa nação, livre o nosso povo e a nossa pátria de não cairmos na mão dos comunistas ou do comunismo. Oremos, portanto, nesse instante. Pai, queremos te agradecer pela tua bondade infinita, por teu amor imensurável, por tuas misericórdias, e pedimos-te nesta hora uma bênção toda especial sobre a nossa nação. Abençoa o nosso país, abençoa, Deus, este ano que é um ano de eleições, para que o povo saiba fazer escolhas de homens que estejam comprometidos com a verdade. É o que eu te oro e te peço, agradecido em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra à Palavra, falando sobre Brasil, um só povo. O Brasil está saindo de uma das mais acirradas campanhas políticas da sua história. As pessoas foram às ruas, desfraldaram suas bandeiras, defenderam ardentemente suas propostas e seus candidatos. É bem verdade que numa época de tanto fake news, muitas pessoas exacerbaram na defesa das suas ideias ou dos seus candidatos, produzindo muitas vezes feridas e mágoas, divisões dentro da família, dentro da igreja, dentro da sociedade, até dissensões. Nós agora precisamos entender que nós somos uma só nação, nós somos uma só família, nós somos um só povo. Precisamos dar as mãos para construirmos uma grande nação. Precisamos construir pontes onde a indiferença ou a dissensão cavou abismos. Precisamos trabalhar juntos para o progresso desta grande nação. Fazermos pesados investimentos na educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura, melhorando a qualidade das nossas estradas, na tecnologia, no agronegócio, na indústria, no comércio, para que esta nação seja de fato um grande gigante nesse tempo em que vivemos, para que o Brasil seja este solo hospitaleiro para todos nós, independentemente da raça, da cor, do extrato social. É tempo de nós repararmos as brechas, perdoarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros e sermos um só povo, uma só nação, uma só família. Então, muito do que os profetas diziam do não vai ter, está completamente conectado à realidade do povo. Se um profeta chegasse hoje aqui e falasse não vai ter, o não vai ter dele vai ser diferente do profeta. Mas há um ponto em comum: Deus, na sua eternidade, vai tirar aquilo que é ruim, restaurar e recriar. Essa é a ideia do texto. Deus faz isso. Depois, a partir do versículo 16, então, nós temos por que Deus pegou tão pesado com o povo? O que aconteceu? Observe o versículo 16. De novo a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, quando os israelitas moravam em sua própria terra, eles a contaminaram com a sua conduta e com suas ações. Sua conduta era à minha vista como as impurezas menstrual de uma mulher. Por essa razão derramei sobre eles a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra e porque se contaminaram com seus ídolos. Eu os dispersei entre as nações e eles foram espalhados entre os povos.
eu os julguei de acordo com a conduta e suas ações deles. E por onde andaram entre as nações, eles profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles: esse é o povo do Senhor. Mas assim mesmo, este teve que sair da terra que o Senhor deu. Tive consideração pelo meu santo nome, a qual a nação de Israel profanou, de novo ele diz, entre as nações para onde tinha ido. E lá no versículo 23 ele vai usar a palavra profanou de novo. Esse povo profanou. Então qual era o problema do povo? O povo. Deus então, através dos profetas, estabelece aquilo que ficou conhecido em termos conceituais como a nova aliança. Não acho que a nova aliança só está em Jeremias 33 ou 31. Não acho que só está lá, porque tem o nome nova aliança. Nova aliança é um conceito. Ela vai aparecer em Isaías 54, vai aparecer em Ezequiel 36, vai aparecer em Jeremias 31. Então ela vai aparecendo. A ideia de que Deus, diante de um quadro terrível, onde um povo não quer amá-lo e foi punido pelo próprio Deus, Deus agora resolve o problema. Como? Recriando, trazendo o seu espírito. Só que o processo de recriação é invertido. Enquanto que em Gênesis ele cria um ambiente para que o homem fique no ambiente, aqui ele muda o homem, depois muda o ambiente. Ele muda o homem para depois mudar o ambiente. Não fica claro, mas fica sugerido, por exemplo, em textos como do Novo Testamento, como 1 Coríntios 15, quando fala do corpo espiritual. E nós teremos um corpo espiritual. Muita gente acha que espiritual quer dizer que diz respeito a, digamos assim, o material do que é feito, mas não é esse o ponto. Um corpo espiritual é um corpo tomado pelo Espírito, ao ponto de que o Espírito, que transforma o nosso coração, o nosso interior, nossas inclinações, nossa vontade, nossas afeições, esse Espírito não para aí, ele continua e transforma o nosso corpo. Deus então, através do profeta Ezequiel, Jeremias e Isaías, está dizendo: eu vou recriar. E você vai encontrar expressões como novo céu, nova terra, novo nome, nova aliança. Várias vezes, pode ler depois, chega em casa, lê Isaías 40 até o 66. E você vai encontrar várias vezes dizendo: eu vou fazer uma novidade. E o ponto é tão bonito em Isaías, porque em Isaías 40, o texto vai dizer assim: prepara o caminho, porque Deus está chegando. O que o profeta João Batista disse, senão isso? O povo de Israel sempre esperava que Deus um dia iria visitar o seu povo. Eles estavam vivendo na Babilônia. Ezequiel recebeu uma visita de Deus. É só ler o capítulo 1, capítulo 2 de Ezequiel, que Deus se aparece a ele numa carruagem. A ideia de que Deus não está preso a um lugar. Ele visitou o seu profeta onde ele estava, na Babilônia. E a promessa dele é: eu vou renovar as coisas. Será uma nova aliança, um novo céu, uma nova terra, um novo povo, porque eu vou dar para vocês um novo nome. É dentro desse contexto que nós encontramos o Espírito Santo aparecendo, criando. Observa, versículo 24. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei no meio de toda a terra e os trarei de volta para a sua própria terra. Que linguagem é essa? Linguagem de restauração. Que foi quebrado, eu vou consertar. Só que olha, não achem que Deus vai fazer a mesma coisa. Quando Deus diz assim: eu vou trazer vocês de volta, vou colocar vocês na terra. Para quê? Para continuar do mesmo jeito, Senhor? Não. O texto vai dizer: e ficarão, versículo 25: assim aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo. Lembra? Novo céu, nova terra, novo nome,
nova aliança, novo coração. Trarei um novo coração para vocês. Ele vai dizer: e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Gente, esses versos sintetizam de maneira absurda o que você vai encontrar em boa parte de Isaías, Jeremias e Ezequiel. Vocês têm um problema que a antiga aliança não resolveu. Que não adianta você colocar uma lei do lado de alguém. A lei não muda ninguém. Eu sou pai de 3 filhos. E não adianta você dizer assim: a toalha nesse lugar. Pronto, eu dei a lei. Agora está tudo resolvido. E a lei, agora ele sabe que ele agora sabe. E quem é pai sabe muito bem o que eu estou dizendo. Que você vai dizer isso 10, 40, 50, 1000 vezes. Mas não desistam, porque o objetivo deles é que vocês cansem. A gente vai falar isso 1000 vezes. E muitas vezes essa realidade aqui, que a gente vive no dia a dia, a gente experimenta, está sendo colocado aqui pelo profeta, dizendo assim: o problema desse povo não é falta de orientação, não é falta de conhecimento, não é esse o problema. Inclusive, para quem está no seminário, não confunda seu conhecimento com verdadeiro conhecer a Deus. Como dizia o velho teólogo Packer, dizia: uma coisa é você conhecer acerca de Deus, e outra coisa é você conhecer Deus. Você pode, sabe, citar, fazer muitas coisas, operar grandes coisas. Você pensa que Judas não operou grandes sinais? Ele operou. É só ler os relatos lá, e operaram, e fizeram, e desfizeram, ele estava lá no bolo. Até quando Deus vai dizer assim: alguém vai me trair aqui, todo mundo: não foi eu. Ninguém apontou para Judas e foi ele. É ele. Com certeza é Judas, nunca fez nada. Ele estava operando lá. O problema no homem é o ponto aqui, é o seu coração. E o Espírito que deu ordem à criação, que iniciou o processo de criação, está diretamente ouvindo, dizendo: eu vou recriar. Tanto é que documentos antigos, como por exemplo os cânones de Dort, que deram origem àquilo que ficou conhecido como calvinismo depois, esses documentos vão dizer que quando Deus regenera, é como se Deus estivesse criando o mesmo poder que Ele utilizou para criar em Gênesis 1, porque é um novo coração. Isso é reforçado por Jesus quando Ele diz que todos os males da terra, a nossa tendência é achar que todos os males, todos os problemas da terra vêm de um sistema. Jesus vai dizer: todos eles vêm do nosso coração. Não se iluda achando que dá conhecimento para alguém, estabelecer certas ordens e estruturas, as coisas agora vão mudar, as coisas agora vão funcionar. Quem muda é o Espírito. É Ele quem opera, é Ele quem recria. Novo céu, nova terra, novo nome, novo coração, novo espírito. É Deus dizendo: eu vou visitar agora. E na linguagem de Isaías, eu vou transformar o deserto em Éden. Deus prometeu para o seu povo um dia visitar. É interessante, quando você lê o livro de Marcos, essa é a ideia. Deus visitando o seu povo, e o profeta dizendo: prepara o caminho, porque Ele está chegando. Prepara o caminho, porque Ele está vindo. O que está sendo prometido aqui foi realizado, está sendo realizado, mas eu creio que numa ordem invertida, começando com o nosso coração, mudando o seu povo, e a igreja é denominada por Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 10 ao 12, não lembro agora. Ele vai dizer que Deus criou uma nova humanidade, que é chamado de novo homem. Infelizmente a nossa leitura
dos textos muitas vezes são muito individualistas. Eu tenho que tirar um velho homem que está em mim e colocar um novo homem. O velho homem e o novo homem, a gente sabe quem é o novo homem. O novo homem é Cristo, que cria uma nova humanidade. Nova humanidade, criada e recriada pelo Espírito. Aquele que cria, sustenta e capacita, porque onde há vida, o Espírito do Senhor está operando. Terminado de ler esse texto, então, a gente pode fazer referência aqui ao Novo Testamento. Estou fazendo panorama, né? Panorama aqui para vocês entenderem. Quando nós chegamos nos evangelhos sinóticos ali, Mateus, Marcos e Lucas, nós encontramos o novo Adão chegando, principalmente em Lucas. Jesus é comparado a Adão por Paulo em Romanos capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 15. Qual a ideia? Jesus é um novo Adão, porque ele veio inaugurar uma nova humanidade. E a concepção desse novo homem? O Espírito do Senhor desce sobre Maria e traz agora um novo homem. Esse novo homem exerce um ministério de milagres, mostrando para a gente como será na consumação da sua nova criação. Não haverá doença. É tão forte a presença do Espírito no ministério de Jesus, e quando ele faz grandes milagres, grandes feitos incontestáveis, a blasfêmia é contra o Espírito Santo. Mas espera aí, quem estava fazendo o milagre não era Jesus? Mas a blasfêmia é contra o Espírito, porque ele operava por meio do Espírito. O Espírito era o agente dele, trazendo nova criação, trazendo cura. Vamos para o Evangelho de João. Chegando no Evangelho de João, nós encontramos Cristo se comportando como o templo, e ele fala que dele surgirão rios de água viva. Você acabou de ler um texto de Ezequiel capítulo 36, quando diz que Deus vai derramar. E no final do Evangelho, Jesus sopra o seu Espírito sobre os seus discípulos, que vão agora iniciar uma nova etapa nessa nova criação, que segue um novo homem, com novos corações, tomando o cálice da nova aliança, vivendo uma nova humanidade. É o Espírito operando. Deixa eu desafiar vocês rapidamente aqui. Paulo vai dizer para a gente em Efésios capítulo 3 que o mundo deveria olhar para nós, assim como também lá em Deuteronômio capítulo 4 vai dizer que o povo ao redor deveria olhar para a igreja, para essa nova humanidade e dizer assim: que povo sábio é esse? Quando você entende essa realidade teológica e você vê muitas vezes muitos crentes entendendo que a esperança não está na nova humanidade, é triste ver isso. Não acredite em recriação que não venha do Espírito Santo. Tudo que é fora é gambiarra. Não sei se você usa essa palavra aqui na Paraíba, mas lá no Ceará a gente usa muito. Não sei se tem uma conotação ruim, mas aqui tem uma conotação ruim. É gambiarra. Se não estiver conectado com o Espírito, com a ressurreição de Jesus. E o que é a ressurreição? Leia o livro de Romanos e você vai ver quem é o agente da ressurreição. É o Espírito. E sabe o que Paulo vai dizer lá em Romanos 8? Sabe o Espírito que te trouxe vida, Jesus? É esse Espírito que está em vocês e transforma e muda. A nova aliança, na minha concepção, eu entendo que a nova aliança, qual é o elemento novo da nova aliança? É que Deus agora tem um povo novo, onde todos, diz lá Jeremias, conhecerão ao Senhor. Todos
falarão um com o outro. Você conhece o Senhor? Claro que eu conheço o Senhor. Todos conhecem, porque eles fazem parte dessa nova humanidade, gerada pelo Espírito. Gente, esses temas são tão conectados. Se eu voltar para Gênesis agora e falar para vocês que lá em Gênesis, quando muitos cristãos ficam debatendo questões da criação e tudo mais lá, esquecem de que aquela leitura de Gênesis 1, o foco é mostrar que a criação é um templo onde Deus habita. E quando Ele descansa, Ele senta no seu trono para reinar e convida o homem a ser um corregente com Ele. E o Espírito do Senhor opera nisso. Templo, recriação, novo nome, tudo isso operado pelo Espírito Santo. Quando vamos para Paulo, encontramos muitas coisas. Vou falar um pouquinho amanhã de 1 Tessalonicenses 4, Efésios 4:30. Mas por hoje eu quero falar só de Gálatas capítulo 5, quando fala do fruto do Espírito. Aqueles estudiosos que gostam de comparar textos, né, pegar conceitos, palavras e jogar e ter o entendimento de que esse contexto aqui tem esse tema X e tal, e comparar, eles fazendo esse tipo de estudo entenderam que há uma conexão entre Gálatas 5 e Isaías 32 e Isaías 57, que claramente estão em contraposição a Isaías 5. Qual é a contraposição? Em Isaías 5, o povo de Deus, Deus é apresentado lá como um tipo de viticultor, que vai lá, cuida, coloca todo tipo de, usa todo tipo de mecanismo para trazer a uva. E quando as uvas nascem, elas estão podres. Em contraponto a essa realidade, Isaías 32, Isaías 57 vai dizer que um dia Deus visitará o seu povo e eles irão frutificar. O fruto do Espírito é o sinal de que Deus frutifica no meio do seu povo. É o sinal de que Deus muda as coisas, transforma as coisas. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Para mim não correr, né? Para mim não ir além. Mas vamos lá. Diante de tudo que eu falei, eu quero fazer uma pequena observação e depois 3 aplicações. A minha observação é de cunho teológico. Uma conferência seminário, né? Eu vou trazer uma questão teológica. Muitas pessoas, quando lidam com a questão do Espírito Santo no Antigo Testamento, costumam entender que o papel do Espírito Santo no Antigo Testamento é completamente diferente do Novo Testamento. Não, lá naquela época ele vinha e voltava, descia, vai e vem, vai e volta, vem, né? Pegava, subia e descia. Essa é uma leitura que eu percebo um pouco problemática, porque primeiro ela é muito literalista. Se pensar no Espírito descendo, o Espírito que é onipresente, entendeu? Claramente é uma linguagem de que o Espírito agora está operando de alguma forma. O que eu vejo de diferença do Antigo para o Novo Testamento? Vou falar um pouquinho mais isso quando chegar no livro de Atos, quando o profeta vai dizer que Deus um dia vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne e todos vão profetizar. Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, todos vocês podem profetizar, porque a era do Espírito foi inaugurada. Então, todos vocês podem. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 14. Qual o ponto? Para mim, a ideia é de que sempre o Espírito operou nas pessoas. Ninguém, se você entende assim, não, tinha pessoas que não tinham Espírito. Como é que elas conheciam a Deus? Como é que elas poderiam reconhecer seus próprios pecados? Um dos efeitos da presença do Espírito no livro de Ezequiel é que o povo um dia olharia para os seus próprios pecados e teria nojo de si mesmo. Amanhã você está convidado a continuar conosco. Que Deus abençoe a todos, tenha um dia abençoado e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.
Senhor, porque, Senhor, eu preciso confiar, descansar e esperar em Ti, Senhor, em Ti, Senhor. Eu não vou mais questionar, reclamar e perguntar, porque, Senhor, porque, Senhor, eu preciso confiar, descansar e esperar em Ti, Senhor, em Ti, Senhor. Todos os meus pensamentos, os meus sonhos, meus desejos são Teus, Senhor. Minha vida, meu sustento, minha força e meu tempo são Teus, Senhor. Se no deserto eu passar, Tu estarás comigo. Quando me faltar o ar, sopra em mim Teu Espírito. Quando a noite chegar, Tu és o sol da manhã. Quando a tormenta eu passar, serás o meu abrigo. Eu não vou mais questionar, reclamar e perguntar, porque, Senhor, porque, Senhor, eu preciso confiar, descansar e esperar em Ti, Senhor, em Ti, Senhor. Todos os meus pensamentos, os meus sonhos, meus desejos são Teus, Senhor. Minha vida, meu sustento, minha força e meu tempo é Teu, Senhor. Se no deserto eu passar, Tu estarás comigo. Quando me faltar o ar, sopra em mim Teu Espírito. Quando a noite chegar, Tu és, Senhor, o sol da manhã. Quando a tormenta eu passar, serás o meu abrigo. Tu és, Senhor. És o meu abrigo, Senhor. Se no deserto eu passar, Tu estarás comigo. Quando me faltar o ar, sopra em mim Teu Espírito. Quando a noite chegar, Tu és o sol da manhã. Quando a tormenta eu passar,